Goku morreu e todos seus amigos ficaram muito tristes. Todos os guerreiros que a gente conhece acabam indo de arrasto por causa de dois androides que apareceram do completo nada. Sobraram apenas dois guerreiros vivos, Trunks e Gohan. Gohan treina o Trunks durante muito tempo, acaba indo de arrasto também. Trunks vira Super Saiyajin, vai passar, treina, fica mais forte, volta pro futuro e ganha dos dois androides e de uma barata. Eu acho que todo mundo aqui já conhece essa história. Se você não conhece, acabou de conhecer pelo pior resumo do futuro do Trunks já feito no YouTube brasileiro. Mas hoje eu tô muito afim de pegar esse futuro do Trunks que todo mundo ama, todo mundo conhece, e falar sobre o que está aí no título do vídeo. Como o Senhor Gohan do futuro não faz o menor sentido. E quanto mais você pensa nesse personagem, menos sentido ele acaba fazendo, tá ligado? Quanto mais você pensa nas possibilidades que ele tinha, menos sentido ele faz. Antes de eu começar a falar de vez a minha opinião sobre o assunto do vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, deixar o like, que isso me ajuda demais. Também passa no meu canal lá de jogos, vai estar na descrição do vídeo. E também aproveita e passa lá na Twitch pra me seguir, onde a gente vai começar a fazer lives e até mesmo reagindo a Dragon Ball. Então passa lá que vai ser massa demais. Mas vamos lá, o primeiro ponto que pra mim faz o Gohan do futuro não ter nenhum sentido é justamente o seu poder de luta, que é uma bagunça total, principalmente tendo em vista as possibilidades que já foi apresentadas na obra pra ele poder ficar mais forte e derrotar os androides, quanto pelo poder de luta dele padrão mesmo. Afinal de contas, esse Gohan, ele é mais forte ou ele é mais fraco que o Goku que a gente viu lá em Namekusei? Vale lembrar que esse Gohan, após a saga Freeza, não treina aqueles 3 anos com o Goku, já que eles não sabiam da vinda dos androides. E assim, mano, a Titis, já sabendo que 2 androides iam vir destruir a Terra, já ficou embaçada ali com o moleque, não deixando o moleque treinar. E imagina sem saber que havia 2 androides prontos pra destruir a Terra inteira. Meu amigo, o máximo que esse Gohan aqui treinou nesses 3 anos foi uma fórmula de Bhaskara diferente, como resolver isso aí de uma forma diferente, um cálculo maluco aí de física, que luta ele não treinou nada, tá ligado? Não treinou nada. No máximo ele treinou foi redação pro Enem. E vale lembrar que treinamento em Dragon Ball é algo extremamente importante, assim como os parceiros de treino também em Dragon Ball, também é algo muito importante. Então isso aqui já limitaria e muito o poder que esse Gohan teria inicialmente. Considerando que ele teria o exato mesmo poder que ele possuía na saga Freeza, que é de 24.000, ele em Super Saiyajin ainda estaria inicialmente muito abaixo do Goku de Namekusei. E eu falei tudo isso porque agora eu vou entrar de vez no assunto que pra mim não faz nenhum sentido nesse Gohan aqui. Eu entendo o Gohan ser mais fraco que o Goku ali no começo, como eu disse antes, o poder assim que ele teria assim que ele se transforma em Super Saiyajin não seria tão alto quanto o Goku teve em Namekusei, mas cara, se passou 13 anos. 13 anos que o Gohan ficou lutando contra os androides. E assim, mano, eu interpreto da seguinte forma, pode ser que você tenha uma interpretação diferente da minha, tá ligado? Tá tudo bem, mas eu interpreto da seguinte forma, o OVA apresenta o Gohan do futuro sendo alguém que não era omisso nessa luta dos androides, ele não fugia do confronto, muito pelo contrário, quando acontecia alguma situação, quando alguma situação era gerada pelos androides, ele ia confrontar eles, tá ligado? Então ele ficou 13 anos lutando direto contra os androides e ele não teve nada de Zenkai direito. Sério mesmo, mano, como esse moleque não recebeu nenhum Zenkai significativo, tá ligado? Isso não faz nenhum sentido. Só o Vegeta na saga Freeza recebeu uns 3 Zenkais, tá ligado? Um contra o Zarbon, outro contra o Rikumi e outro naquela cena lá do Dendê. Como em 13 anos esse Gohan não teve um power-up bizarro? Porque além dele ter tomado diversas surras pros androides e tudo mais, que poderiam ter dado Zenkais a ele também continuou treinando. Beleza, não é aquele baita treinamento, o Gohan não tinha tanta noção de luta, de treino quanto o Goku tinha, e beleza, esse argumento é válido, mas cara, é 13 anos, velho, é 13 anos, tá ligado? É muito tempo que o Gohan do futuro fica treinando sozinho e lutando contra os androides, tá ligado? Como que ele não teve um aumento de poder gigantesco? E além disso, cara, o Gohan desde sempre é apresentado como um cara que tem um potencial gigantesco de poder de luta. O Gohan grita, ele fala, ah, fudeu, filho, ele vai destruir tudo, porque ele é desse jeito, tá ligado? Destruir tudo não, né? Mas ele vai esbagaçar o outro inimigo no soco, porque esse é o Gohan, tá ligado? O Gohan tem um potencial absurdo entre os Saiyajins. Então não é possível que durante esses 13 anos, juntando tudo isso que eu citei, o Zenkai, o potencial do Gohan, o Gohan treinar, não é possível que ele não chegou no nível dos androides, tá ligado? E pior ainda fica quando você vai pro mangá, tá ligado? Que o 17 comenta na luta contra o Gohan que ele usou apenas 50% do seu poder. E o Gohan, inclusive, fica até assustado ao saber disso, já que ele almejava passar esse 50%
50% do 17, já que ele achava que esse era o máximo de poder que o 17 tinha. E pra mim esse 50%, cara, vira algo ainda mais problemático, porque se antes já não fazia sentido o Gohan não passar o nível do poder dos androides com tudo que eu citei aqui, 50% do 17? Do 17? Só do 17? Cara, não, né? Não. Aí é sacanagem também. Aí é sacanagem demais. Como eu disse, tá? Eu entendo se você me trazer o argumento do Goku não ter treinado o Gohan, não ter ensinado coisas pro Gohan, o Gohan não ser um grande artista marcial. Só que, cara, como eu disse, é 13 anos, é muito tempo. É muitos anos treinando, se esforçando pra um cara que grita e ganha 10 milhões de poder de luta. Olha o Super Hero, o Gohan gritou, virou uma forma Beast, quase tão forte quanto o instinto superior, mano. Pelo amor de Deus, tá ligado? Aí tu me fala, não, mas veja bem, talvez o Gohan do futuro tenha menos potencial que o Gohan do presente. Não faz o menor sentido, tá? Eu nem sei, talvez eu inventei algum argumento que alguém poderia usar na minha cabeça, que eu sou louco, mas assim, pra mim não faz o menor sentido, tá ligado? Tipo, porque o Gohan do futuro teria menos potencial que o Gohan do presente? Essa seria a única explicação plausível, mas não faz sentido também no final do dia, tá ligado? Não faz nenhum sentido. Mas enfim, fechando todo esse tópico, juntando tudo que eu disse, não é possível que o Gohan ficou no 50% do 17. Mas além dos Zenkais, de tudo isso que eu citei agora, todas essas baboseiras, me incomoda também pensar nas possibilidades de personagens que ajudariam o Gohan, que possivelmente ainda estaria vivo, ou melhor ainda, conseguiria se comunicar independente da situação que estivesse passando, tá ligado? A primeira delas é o Sr. Kaiô, e como ele nunca avisou a Bulma sobre o novo planeta Namekusei pra usar as esferas que tava lá, o Sr. Kaiô já mostrou um monte de vezes na obra que ele consegue mandar um live pix pra alguém com mensagem de voz a hora que ele quiser. Não faz sentido ele não ter mandado 5 reais pra Bulma, que não ia fazer nenhuma diferença, mas tá bom. 5 reais o live pix, falou, Bulma, tal, lá onde tá o planeta Namekusei novo, pede lá pra reviver todo mundo, show de bola, tá ligado? E fora isso de Namekusei, como ele nunca também mandou live pix pro Gohan avisando da sala do tempo, tá ligado? Não tem nenhuma evidência, pelo menos no futuro do Trunks, que o templo de Kami-sama foi destruído. Então a sala do tempo muito provavelmente estava intacta, e o Sr. Kaiô possivelmente conheceria ela, tá ligado? Pô, mano, não entra na minha cabeça essas possibilidades, sabe? Que poderiam ter acontecido, são muito plausíveis, e eu fico pensando, caraca, mano, por que o Sr. Kaiô nunca entrou em contato com o Gohan, tá ligado? Ou com a própria Bulma, como eu disse antes. E assim, mano, se juntar tudo, Zenkai, o potencial que o Gohan tem, tudo isso daí, mais a sala do tempo, meu amigo, o Gohan ia destruir os dois androides, tá ligado? O Gohan ia destruir os dois androides, não tem nem história. Acho que até por isso eu colocar que não ia ter história, tá ligado? Tipo assim, mano, a sala do tempo é o bagulho mais roubado, provavelmente, de Dragon Ball inteiro, tá ligado? O bagulho é ridículo, mano. É só tu ver o Power Scaling, o que o Goku teve na Saga Cell, ou até mesmo, beleza, né? Que é do Freeza diferente, tá? Mas o que o próprio Freeza teve agora no Super. Cara, não tem nem comparação, cara. A sala do tempo é bizarra. E pra mim tá na minha cabeça o Sr. Kaiô nunca ter mandado um live pix pra um dos dois, tá ligado? Mas além também do Sr. Kaiô, cadê o Carinho e a Yajirobe, cara? Tipo assim, por que eles também não foram avisar, sendo que eles provavelmente teriam conhecido o Sr. Popo? O Sr. Popo talvez nem tenha morrido nesse futuro, tá ligado? Porque não foi lá avisar o Gohan, tá ligado? Pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, tá ligado? Tipo assim, tá vendo como é várias possibilidades que poderiam ter avisado o Gohan, pelo menos na sala do tempo, pra ele treinar, coitado. E tinha que ficar mais forte. Ele tinha que ter ganhado dos androides, viver a vida dele feliz. Depois estudando bichinho, porque ele gosta de estudar bichinho. Ele tinha que estar estudando bichinho, não tinha que estar caído na chuva, tá ligado? Outra coisa também, vovó Uranai. Aonde tá essa véia também no futuro do Trunks, cara? Onde essa véia foi parar? Essa véia, ela sobreviveu ao ataque do Majin Buu. Não é possível que ela morreu nos dois androides. Não é possível, pô. Não é possível. Não entra na minha cabeça, tá ligado? Então, pô, a própria vovó Uranai vai juntando os fatos, tá ligado? O Zenkai, o potencial do Gohan que é absurdo. O Gohan gritou, ganhou. Mais a sala do tempo, que poderia ser um aviso. A vovó Uranai traz o quê? Traz alguém do outro mundo pra ajudar o Gohan. Traz um Vegeta, traz um Goku pra treinar com o Gohan. Filho, acabava Dragon Ball ali. Era Gohan easy win e vivendo a vida tranquilo. Vivendo a vida tranquilo, de boa na dele. E assim, eu vou voltar um pouquinho pra trás agora, tá? Eu vou falar sobre, de novo, o poder de luta, Zenkai, essas coisas, o potencial que o Gohan tem. Porque eu já vi gente trazendo uma teoria que é bem interessante até. Que o próprio Gohan teria limitado o seu potencial pra ele não ter tanta esperança em si mesmo. E até por isso, assim que o Trunks surge, ele já coloca toda a esperança acima do Trunks. Eu até acho que seria algo interessante, seria algo plausível, mas não tem nada em Dragon Ball que fala exatamente sobre isso, tá ligado? Então, tipo, é uma coisa muito única
que aconteceu com o Gohan, eu acharia legal, tá? Se ver uma explicação dessa oficial, eu acharia maneiro, tá ligado? Mas enfim, é só teoria. Eu acharia legalzinho, faz algum sentido, tem alguma coerência ali. Então fica aí essa teoria que eu achei bem bacana, tá? Bem bacana mesmo essa teoria. Por isso ela tem uma parada meio bizarra, né? O Gohan vê mais potencial no Trunks do futuro, né? Do que nele. Que tipo assim, pô, se é o Trunks do presente, que um varal caiu na cabeça da Bulma e ele vira Super Saiyajin, dá pra entender, né? O moleque vira Super Saiyajin quando tem, sei lá, 7 anos de idade, com um varal caiu na cabeça da mãe. Tá de boa, dá pra entender. Agora, o Trunks do futuro, ele não apresenta muita coisa pro Gohan ver esse potencial todo. É claro, ele quase consegue se transformar em Super Saiyajin em alguns momentos do OVA, mas ele não apresenta tanta coisa assim, tá ligado? Não apresenta tanta coisa assim. Tem um pouco de exagero do Gohan, tá ligado? Pô, pelo amor de Deus, velho. Tem que dar uns 2 tapas na cara do Gohan lá pra entender que pô, ele é foda, tá ligado? Ele é foda. Talvez aí, ó, faz algum sentido essa teoria do Gohan tá mal, né? Faz algum sentido. Quer dizer, mal com certeza ele tá, né? Com certeza ele tá mal. Mas vai fazendo sentido, sabe? Essa parada dele tá triste, se limitar. Vai fazendo algum sentido, vai fazendo algum sentido. Até porque, como eu falei, não faz o menor sentido o Gohan ver tanto potencial no Trunks quanto ele via nele mesmo. Sendo que, cara, o Gohan é o senhor potencial, tá ligado? Mas até que ele não tava tão errado, porque assim, eu pelo menos interpreto dessa forma também, tá? Essa cena, eu acho que é um pouco interpretativa. Mas eu acho que o próprio Trunks, quando se transforma em Super Saiyajin, no caso o mangá deixa claro que passa 3 anos, né, até ele confrontar de novo os androides, e ele vai, tipo, sem pensar 2 vezes enfrentar os androides e tal. No mangá, a Bulma até chega a duvidar um pouco sobre o poder real do Trunks, ele tava mais forte que o Gohan naquele momento e tal. Só que assim, pro Trunks ser ido pra cima dos androides sem pensar 2 vezes, no mínimo ele já tinha noção que tinha ultrapassado ou chegado perto daqueles 50% do Android 17, já que o Trunks nunca agiu 100% por impulso e, muito pelo contrário, né, julgou decisões prepotentes ou por impulso como as do próprio Vegeta na saga Cell, tá ligado? Mas assim, né, isso aqui é apenas uma interpretação minha, apenas uma teoria minha, até porque não tem nada que comprova isso dentro do mangá. Então, eu realmente acho que o Trunks seja ali no mesmo nível ali, pelo menos do Gohan do futuro, quando se transforma em Super Saiyajin, né? Então, é apenas uma interpretação minha, como eu disse. Mas enfim, vocês estão vendo o quanto ficou coisas em aberto nesse futuro do Trunks? Falta muitas respostas que mudariam completamente o rumo da história. E lembrando que apesar do assunto que eu levantei do vídeo, eu acho o Gohan do futuro um personagem excelente, tá? Eu gosto muito mesmo do Gohan do futuro, justamente pelo que a gente acompanha já do desenvolvimento dele pelo Gohan do presente, né? Na saga Saiyajin e saga Frieza. É um personagem que tem uma curva de evolução muito legal. É interessante ver essa versão alternativa do Gohan, que assume essa responsabilidade de proteger a todos, de salvar a Terra pra si, ser a esperança da humanidade pra si. Isso tudo resulta nele um herói trágico que faz as pessoas gostarem muito dele, o que é muito entendível. Como eu disse antes, ele é muito bom, essa questão da responsabilidade que ele pega pra si é muito interessante. A própria relação dele com o Trunks, mesmo sendo brevemente desenvolvida, é muito legal, tem uma relação muito legal, sabe? É 2 personagens muito maneiros, a pouca interação que eles tiveram é muito foda, e é uma relação entre os dois que é até valorizada ao longo prazo da obra, principalmente no Dragon Ball Super, tá? Devo dizer, acho que o Dragon Ball Super, das poucas coisas que eu posso elogiar do Dragon Ball Super, tá? Eu não gosto do Super, mas das poucas coisas que eu posso elogiar é justamente na saga Black, as interações que o Gohan tem com o Trunks, né? E principalmente aquela cena de despedida do Trunks, mano. Nossa, mano, aquilo ali dele vendo o Gohan ali, dando tchauzinho, Gohan do futuro, meu Deus do céu, ali eu chorei igual uma criança. Chorei possivelmente mais com ela do que pelo término pela minha ex. Quer dizer, eu não sei, talvez eu seja um pouco triste, mas é isso, mano, eu só queria ver o Gohan do futuro, não jogado no chão, na chuva dá frio. Não gosto disso, não queria ver ele nessa situação. Queria ver ele como feliz com a família, estudando, né, trabalhando, sendo um CLT, que é o sonho dele, ser CLT. Cada um tem seu sonho, cada um luta pra buscar seu sonho, ele lutou pra buscar seu sonho. Inclusive até acho meio engraçado as pessoas que acham que, ah não, se o Gohan do futuro tivesse ganhado dos androides, ele não ia parar de treinar, ele ia ficar maluco assim, ele ia continuar protegendo e tudo mais. Pelo amor de Deus, para que isso aí. É óbvio que ele ia largar boa parte assim da luta. No máximo ele ia agir como um grande Saiyaman e tudo mais, com essa parada de herói da justiça e tal, mas com certeza ele ia seguir o mesmo rumo que o Gohan do presente seguiu, tá ligado? Pelo amor de Deus, sempre foi o sonho do moleque, de certa forma. O moleque sempre lutou de forma mais reativa do que buscando conflitos, tá ligado? Enfim, eu acho meio engraçado quando trazem isso à tona, que pra mim eu vejo de uma forma completamente diferente. Ou, quer dizer, na verdade, parando pra pensar agora, talvez ele ganharia dos androids e perderia pra uma barata. Igual o Trunks lá na linha do tempo, lá que teve a nave roubada, tá ligado? Mas enfim, rapaziada, esse aqui foi o vídeo, tá? Espero de verdade que vocês tenham gostado. Eu dei aqui minha opinião sobre esse assunto do Gohan do futuro não fazendo nenhum sentido. Comenta aí embaixo a sua opinião, se você concorda ou discorda da minha opinião aqui. Comenta aí embaixo, que com certeza eu sou talento, respondendo e discutindo daquele jeitão, sabe? Aquele jeitão com muito respeito. Isso é claro se você concorda com a minha opinião. Não, tá de sacanagem. Mas é isso, mano. Eu vou ficando por aqui. Deixa o likezinho, se inscreve, passa
passa na Twitch, passa no outro canal no YouTube. E é isso, mano. É isso, rapaziada. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Fui!